Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no capítulo 19, versículo 1 até o 10º do Evangelho de São Lucas. E Jesus agora ele está na cidade de Jericó. Ele está a poucos passos, vamos dizer assim, de Jerusalém. Está bem próximo de Jerusalém, aonde Jesus vai ser entregue e ali ele vai morrer por cada um de nós. Lembremos que lá no capítulo 9, no versículo 51, lá disse assim, que Jesus, sabendo que ele ia passar desta vida para outra, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Então ele está fazendo toda essa caminhada, agora ele já está em Jericó. Nós vimos aquela questão do cego de nascença, o cego que pediu para enxergar de novo e Jesus o curou quando ele entrou em Jericó. E agora ele está dentro da cidade e agora aparece esse homem, Zaqueu, um homem corrupto. Roubou pra caramba, como diz o povo. E agora quando ele sabe que Jesus está entrando na cidade de Jericó, ou melhor, quando ele sabe que Jesus está em Jericó, diante de tanta notícia que ele ouviu, ele era de estatura baixa, subiu numa árvore, Jesus olhou e disse: vou hoje na sua casa. E quando Jesus chegou lá, Jesus falou para Zaqueu e mostrou para Zaqueu que a vida que ele estava levando não era uma vida correta, que ele estava colocando em perigo a salvação dele. E que se ele continuasse naquela vidinha que ele estava, ele não iria se salvar. Zaqueu acolheu a palavra de Jesus. Ele não quis viver mais aquela vida. E ele fala para o Senhor, uma vez que ele havia roubado tanto, então ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei, que ele tinha defraudado, na verdade, alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus se alegra com a salvação, com a conversão de Zaqueu, e ele diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nós somos um Zaqueu. Cada um na sua situação própria, mas nós somos um Zaqueu. Mas nós precisamos ser o Zaqueu convertido, agora. Não o Zaqueu da vida errada.
Se existe ainda um Zaqueu da vida errada, então está na hora de permitir que Jesus entre no coração para que possa fazer parte agora desse caminho de salvação. Tem muitas pessoas que estão aí numa vida muito errada, é preciso colocar sua vida no eixo. Mas precisamos ser esse Zaqueu convertido e perseverarmos, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, dentro deste mundo que nós estamos aí, e nós somos esse Zaqueu convertido, e que está lutando ainda para cada vez mais nos tornarmos santos. É preciso saber que o mundo está se preparando para pegar os Zaqueus. Quando eu falo pegar os Zaqueus, é pegar aquele católico que se converteu, que mudou de vida, criou vergonha na cara, que chegou ali e estava roubando e parou de roubar. E agora esse mundo que está aí, é preciso saber que o mundo está se preparando para pegar todos aqueles que se declararem como os Zaqueus, como os convertidos, como aqueles que são de Jesus. E nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos ser fiéis. Na primeira leitura de hoje, que está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 6, de 18 a 31, nós encontramos lá um Zaqueu convertido, que estava levando aquela vida santa, mas já estava ali de idade avançada, Eleazar, ali de idade avançada. E aquele Antíoco que eu falei antes, que falei ontem, aí naquela perseguição aos convertidos, aqueles que estavam com Deus, estava querendo obrigar ele a infringir a lei, fazendo com que ele comesse carne de porco. E ele tinha já dito que ele não iria fazer isso, que ele não ia infringir a lei. Ainda mais ele que estava em idade avançada, e ele precisava dar o bom exemplo para os jovens. Os jovens precisavam olhar para ele e ver nele um homem fiel, um homem de Deus. E ele não ia comer carne de porco, era proibido comer carne de porco ali no Antigo Testamento. E ainda obrigaram ele, colocaram a carne de porco na boca dele, ele cuspiu no chão e disseram para ele fazer uma dissimulação para fazer com que ele estivesse comendo assim, para que ele não pudesse ser morto, porque ele iria ser morto. E Eleazar foi fiel. Ele disse: eu não vou permitir que isso aconteça. Depois vocês leiam segundo livro dos Macabeus, no capítulo 6, de 18 a 31, vale a pena ler toda esta passagem, para você ver que ele, diante de tudo aquilo, ele tinha que escolher ou morrer na fidelidade a Deus, ou não morrer. E o que foi que Eleazar fez? Eleazar preferiu morrer. Aqui, no versículo 30, eu vou ler para vocês verem o que aconteceu com ele. Eleazar, porém, estando para morrer sob os golpes, porque ele não estava obedecendo ao imperador deste mundo, disse ainda entre gemidos: o Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria. Eleazar aqui também é uma prefiguração de Jesus Cristo.
Lembremos que Jesus também passou por esses golpes, mas ele foi fiel porque ele queria nos salvar. Aí ele continua dizendo que ele suporta com alegria por causa do temor que ele tem. Assim, Eleazar partiu desta vida. Com sua morte, deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas para toda a nação. Você está disposto? Você que é o novo Zaqueu? Você que é Eleazar? Você está disposto, se for preciso, morrer pela causa do Senhor, na fidelidade? Você está preparado para isso? Você está disposto a beber deste cálice nesse mundo cruel que não quer saber de Deus, que não quer saber dos católicos e que vão perseguir os católicos e que já vem perseguindo os católicos? E em muitos lugares nós vemos católicos morrendo, cristãos morrendo pela fé em nosso Senhor. Você está disposto a perseverar e dar o bom exemplo como Eleazar deu? Que a nossa conversão, meus irmãos, não seja simplesmente aquela conversão do oba-oba. Vai naquele encontro e agora eu sou de Jesus e tudo, e na hora que vem a prova, abandona nosso Senhor, abandona a fé e morre não como um apóstolo, porque os apóstolos morreram dando a vida pelo Senhor, mas morre como um apóstata. Quem é o apóstata? Aquele que abandona a fé. Eleazar não abandonou a fé, morreu sendo fiel e ganhou a salvação. Que Deus nos conceda a perseverança dos mártires diante deste mundo cruel que cada vez mais persegue a Igreja Católica. E perseguindo a Igreja Católica, está perseguindo também nosso Senhor. Sejamos fiéis. E repito mais uma vez, que Deus nos dê a perseverança dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eleazar morreu professando a fé.